paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Neste dia, o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, seus projetos. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva-se, dê um joinha aí, inscreva-se e receba sempre mensagens que trará para você edificação, consolação, exortação para a sua vida. Mensagens da palavra de Deus, revelações da palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Irmãos, a palavra que se encontra hoje, que o Senhor colocou em meu coração neste dia, se encontra em Marcos capítulo 10 e o versículo 17. Marcos capítulo 10 e o versículo 17, que nos diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui essa palavra que é muito conhecida, uma palavra que é muito conhecida, que fala sobre o jovem rico. E há muitos ensinamentos para nós nessa palavra. Algo que o Senhor quer ministrar em nosso coração, algo que o Senhor ele quer nos ensinar neste dia. Ele quer nos ensinar a não confiarmos nas riquezas, nas propriedades que nós temos. Nós vemos no versículo 17 assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus estava ali passando e ele correu para Jesus. Ele viu Jesus ali passando e correu, quem sabe ele precisava de Jesus. Precisava de uma palavra da parte do Senhor para ele, um consolo ou algo parecido. Ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para que eu tenha a vida eterna? E Jesus disse para ele: Tu sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho é mentira, mentir contra o próximo, qualquer tipo de mentira. Não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus fez um resumo dos mandamentos, não é só esse, há muitos mandamentos que nós temos que seguir. A palavra de Deus é um mandamento para nós, é o nosso guia, tá entendendo? Então Jesus resumiu os mandamentos aqui para ele. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, ou seja, desde quando eu era criança, quando eu era jovem, eu guardo os mandamentos, eu sigo a tua palavra, eu guardo a tua palavra. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus o amou. Jesus, ele ama eu e você. Aleluia. O Senhor, Jesus, não quer que nós venhamos andar num caminho de perdição, no caminho do erro, mas no caminho da verdade. Só Ele tem o caminho da verdade.
Jesus o amou assim como ele amou eu e a você. Ele disse, falta-te uma coisa. Então Jesus falou para ele, tu guarda tudo, mas falta uma coisa. O que, Senhor? O que falta para eu herdar a vida eterna? Jesus disse, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Ou seja, renúncia. Renuncia tudo que tu tem aí. Tudo que o teu coração está posto nas tuas riquezas, né? No teu dinheiro. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e toma a sua cruz e segue-me. Ou seja, é necessário renúncia. Para seguir a Jesus, irmãos, não é de qualquer jeito, tem que haver renúncia. Está entendendo? Nós temos que renunciar a muitas coisas, nós temos que renunciar às bagagens deste mundo, porque quando nós partirmos para a eternidade, nós não vamos levar nada que tem aqui. Tudo isso vai ficar, as traças vão comer, né? A ferrugem vai consumir, os ladrões vão roubar, nada nós vamos levar. O caminho é estreito, porque só entra uma pessoa, só entra eu e você. Não entra mais nada, não entra mala, não, só nós vamos entrar nesse caminho. Não tem bagagens que entre. Tá entendendo? E nós vemos aqui, mas ele, pesaroso desta palavra, ficou assim, triste, né? Retirou-se triste, baixou a cabeça, poxa. Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho riquezas. Mas eu vou ter que deixar tudo isso para eu poder seguir a Jesus? Ah, então não vai valer a pena. Quem sabe você está pensando assim, eu vou ter que deixar tudo isso aqui. Eu vou ter que deixar minhas propriedades, minhas riquezas. Não, não quer dizer isso. Você pode ter as suas riquezas, você pode ter as suas propriedades, mas você não pode confiar nelas. Você não pode pôr o seu coração, você não pode pôr a sua confiança na riqueza, no que você tem. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos dá o que nós temos. Então nós não temos que pôr o nosso coração no que o Senhor nos dá, mas pôr o nosso coração nele. Não colocar a nossa riqueza acima de Deus, mas Deus acima das nossas riquezas. Porque foi Ele que nos deu, foi Ele que nos abençoou. Então não há, você está Jesus, vou ter que jogar tudo fora. Não, não é isso. Ou seja, eu vou deixar de confiar no que eu tenho e passar a confiar em Deus. Porque se eu passar a confiar na riqueza, eu vou perder tudo. Mas se eu passar a confiar em Deus, eu não vou perder nada. Porque o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Aleluia, o Senhor nunca vai deixar faltar nada na nossa casa, na nossa mesa. Porque possuía muitas propriedades. Ele saiu triste porque possuía muitas propriedades. Poxa, eu vou ter que deixar tudo isso para poder seguir a Jesus. Muitos hoje guardam a palavra do Senhor, guardam os mandamentos, mas confia na riqueza. Está entendendo? Prefere a riqueza, prefere os bens materiais do que Deus na sua vida. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, é difícil entrar no reino de Deus, no céu, quem possui riquezas. Ah, eu sou rico, então não vou para o céu. Não. Se eu ponho a minha confiança na riqueza, se eu ponho os bens materiais, o que eu tenho de valor acima de Deus, eu não entrarei no reino de Deus. Está entendendo? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, falou de novo: filhos,
Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, viu? Quão difícil é aqueles que confiam na riqueza entrar no céu, entrar no reino de Deus. É difícil, não tem como, porque só vai entrar ele, não vai entrar riqueza. Tá entendendo? Então ele confia, está confiante nas riquezas, que ele tem todo o dinheiro. Irmãos, nessa pandemia, quantas pessoas que são milionárias, que têm muito dinheiro, morreram e não levaram nada. Partiram e não levaram nada. Tá entendendo? Não levaram nada. Ficou tudo aqui. E o pior, será que entraram no reino de Deus? Será que entraram? Será que chegaram à glória? Será que estão no paraíso descansando? Porque Jesus falou que é muito difícil. Quem confia na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agulha não é agulha de costura, tá? Agulha é um objeto lá que eles colocam, que eu pesquisei, eles colocam lá os bichos lá, né? E então Jesus está falando que é mais fácil passar um camelo completo ali, passar no fundo de uma agulha, do que entrar um rico no céu, um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Ninguém pode salvar-se. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Mas Jesus disse, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. É impossível porque eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Mas não para Deus. É impossível para os homens, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis, ou seja, tudo é possível para Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Aleluia, ele tem todo o poder nas suas mãos. Se ele quiser levar alguém para a glória, ele leva. A última palavra quem dá é Deus. E outra palavra que fala sobre quem confia nas riquezas está aqui em Lucas capítulo 16 e o versículo 19. Lucas capítulo 16 e o versículo 19, que nos diz assim: a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, tá vendo? Rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era riquíssimo, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles, ou seja, era enfermo, tinha enfermidades, mendigo, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, qualquer coisa que ele comesse estava bom. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o descanso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois. E disse-lhe
ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós vemos aqui um homem rico que vivia nas suas riquezas, confiava nas suas riquezas, né? Tinha suas riquezas como um Deus, né? Se tivesse doente, tinha dinheiro para, né, para curar a sua enfermidade. A sua confiança estava no dinheiro, na sua riqueza. Mas tinha o mendigo que estava lá, né, comendo das migalhas que caía da sua mesa. Imagina quantas vezes esse homem rico pode ter chutado este mendigo, o Lázaro, expulsado, como se fosse um cachorro, né? Como acontece hoje em dia, muitos expulsam como se fosse um bicho. Quantas vezes pode ter acontecido isso? Mas nós vemos que os dois morreram. A morte sempre vai chegar. A morte sempre vai chegar para todo mundo. Às vezes as pessoas rejeitam quando fala de morte. Ai, não fala de morte. Mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai falecer um dia. Seja jovem, seja criança, seja idoso, seja de acidente, seja de enfermidade. Milhões de pessoas estão morrendo no mundo, né? Não somente do coronavírus, mas de outras enfermidades e de acidentes e, né, de várias coisas. Ataque cardíaco, né, e várias outras coisas estão falecendo. Muitos estão indo para a glória, para o paraíso, para o descanso, esperando o dia do arrebatamento, o dia do juízo. Mas muitos estão indo para o local de tormento. Vão lá para o local de tormento, também aguardando o juízo final. Quantos estão lá nesse momento, clamando por misericórdia, mas não tem mais tempo? Não tem mais tempo. Não adianta mais, já é tarde. Não adianta mais clamar. Quando estão clamando, tem misericórdia. E pensando: meu Deus, por que eu era assim? Por que eu não ouvi os crentes? Por que eu não ia para a igreja? Por que eu rejeitei a Jesus? Irmãos, é sério. Tá entendendo? Não é brincadeira. E nós vemos que o Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para o local de descanso. E o rico foi sepultado e foi levado ao local de tormentos. E lá, no local de tormentos, clamava ao pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe pelo menos a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Está percebendo quem é humilhado é exaltado, quem se exalta é humilhado? Está entendendo? O rico, ele rejeitava, ele humilhava o Lázaro, o mendigo. Mas agora ele está precisando de água e pediu para o mendigo, para Lázaro, molhar a língua dele, refrescar. Mas Abraão falou: olha, não tem como. Tem um grande abismo. Você não pode passar para cá. E daqui não pode passar para ir onde você está. E isso ainda acontece